15 minutinhos, tudo preparado aqui no estúdio. Você, ouvinte, já arrumou aí sua cadeirinha, já sentou, minha amiga dona de casa? Já tá com o seu radinho ligado, sintonizada, tá curiosa? O que é transtorno de ansiedade? Será que você tem? Alguém da sua família tem? Todas as suas dúvidas vamos tirar agora, porque já se encontra aqui no nosso estúdio nosso amigo, né, em primeiro lugar, e psicanalista, Aloísio Silva. Muito bom dia, doutor Aloísio. Bom dia, Josi. Bom dia os amigos aí que apoiam a Biofarma, né, que está nos apoiando aí. Vale lembrar que o Facebook aqui, eu marquei a Biofarma. Então você já sabe aí, quando você entrar no meu Face e acompanhar o programa, você vai ver o endereço da Biofarma aqui no centro de Alfredo Chaves. E também agradecer aí a oportunidade que a Rádio Cultura de Alfredo Chaves nos dá para esclarecer a população acerca de temas tão necessários, né? Com certeza. Vamos liberar então o meu telefone particular, 99716-9278 para WhatsApp, né, Luiz? A gente não tem como atender aí os telefonemas durante, né, aqui o nosso bate-papo. Então, 99716-9278 é o meu telefone particular, onde você pode passar suas perguntas, né? Aí no decorrer vai surgindo as dúvidas, já temos, né, alguma coisa já, né, Luiz? Já deu uma mudadinha aí no rumo, né? Exatamente. Do nosso bate-papo aí. E lembrar, Josi, que agora é toda terça-feira, às 8h15. Terças-feiras, às 8h15. O pessoal já pode agendar aí, né? Já fica mais fácil gravar, porque é toda terça-feira, 8h15 da manhã. Então vamos nós já estamos ansiosos. Então, o que é o transtorno de ansiedade? É um transtorno de humor, ou seja, altera o nosso humor. Então, o ansioso, ele fica irritadiço, ele fica agitado, então altera o humor. Por que ocorre o transtorno de ansiedade? De onde vem a ideia do transtorno de ansiedade? Durante o processo da nossa vida, Josi, nossa vida humana, que vem desde o processo de gestação até a vida adulta, nós passamos por momentos de conflitos. E naqueles momentos de conflitos, nós desejamos sair daquele ponto ali. Então, por exemplo, uma criança que é muito oprimida aos 2 anos e ela vê o irmãozinho se virando melhor, ou o vizinho, ela quer ter mais idade para se livrar daquela dor. E, por exemplo, na escola, uma criança sofre bullying numa turma de 4ª série. Ela quer ir para a 5ª série, com a expectativa de que lá os meninos não vão debochar dela mais. Um jovem que o pai diz a ele, seu preguiçoso, seu malandro, ele quer ser adulto para poder resolver as suas próprias questões, se sustentar, para não ouvir mais a crítica repetida do pai. Uma moça que namora e gosta muito do rapaz, e enfim, os namorados em geral, eles têm um horário regrado para namorar. Eu lembro que na minha época era quarta, sábado e domingo. Então, hoje não tem mais isso, mas enfim, tem aqueles horários. A gente quando está apaixonado... Existe ou deveria haver um limite, né? Deve haver, sempre, né? Nada pode ser ilimitado, nada na vida, da alimentação ao lazer. E aí a gente está apaixonado, naquela paixão intensa, a gente quer ficar do lado do outro 24 horas. Né? Então é uma necessidade de estar com o outro, com a outra. Eu me lembro do meu filho, por exemplo, quando começou a namorar, um dos meus filhos, e aí às vezes eu chegava 1h da manhã, ele estava falando com a namorada, e começou esse telefonema às 9 da noite. Então depois que surgiu ligação ilimitada nas operadoras, foi uma beleza para os pais, porque antes os pais tinham que amargar na conta de telefone. E aí 1h da manhã eu ouvi ele dizendo assim, amor, desliga você. Aí ela dizia do outro lado, não, desliga você. Então assim, eu não queriam desligar, queriam estar com o outro. E aí qual a maneira de estar com o outro 24 horas por dia? Casar. Aí começam a imaginar o casamento. Quem é casado, quer ter filho, começa a imaginar os filhos correndo dentro de casa. Então a vida, o tempo todo a gente está buscando o futuro.
Isso é ansiedade. Essa busca desenfreada pelo futuro. Ânsia, lembra vômito. E eu gosto sempre de dizer que ninguém vomita para trás. Todo mundo vomita para frente. Então é como a gente buscasse a frente. É sempre algo na frente. É a ansiedade. Então a ansiedade significa que a gente saiu do tempo. Eu não vivo mais o presente. Eu vivo o futuro. Viciado desde a infância em sair do tempo, o adulto se torna alguém fora do tempo. E o problema de você ficar fora do tempo é que você não vive o presente. Então você não vive a vida. Então você não aproveita a vida. Então a vida se torna sem sabor. A vida se torna ruim. Porque, por exemplo, antes de chegar aqui, eu parei lá na Central do Pão e tomei um café. Por isso que eu cheguei. Aí eu leio no relógio, eu calculo para ver se para eu não me atrasar. E aí a moça disse, a minha atendente muito educada, né, disse: moço, o café já tem açúcar, tem pouco, mas já tem. Então eu tomei, senti o paladar, que eu sou diabético, então pouco açúcar. Aí eu comecei a avaliar o tipo de café solúvel que ela usou, o pão crocante, a manteiga. Então eu fiquei curtindo aquele pão com manteiga e aquele café com leite. Então naquele momento eu esqueci da rádio. Aí depois que eu terminei de tomar o café com manteiga e o pão com manteiga e o café com leite, entrei dentro do carro. Aí eu disse, bom, agora eu tenho alguns poucos minutos para chegar na rádio, para eu deixar tudo pronto para 8h15 em ponto a gente começar. Então nesse momento, por exemplo, eu estou na rádio, agora eu já não penso mais nada. Eu só lembrei do pão para narrar aqui. Então nesse momento eu estou vivendo com os ouvintes. Eu estou vivendo com você, eu estou vivendo com o Fernando, com o pessoal da rádio. Isso é viver o presente. Então quando você chega perto de uma criança, do seu filho, por exemplo, olha dentro dos olhos dele. Olha a face dele, se está triste, se está alegre. Olha se o corpo dele tem alguma marca, ele pode ter sido espancado, abusado. Olha se o cabelo está embaraçado, se tomou banho, não. Isso não é só a criança, é o marido, é a esposa. No meu consultório, normalmente a maioria das pacientes, quem paga a consulta é o marido. E aí a mulher tem transtorno de ansiedade. Aí eu atendo e ao final eu digo assim, como tarefa de casa, você vai fazer o seguinte, você vai abraçar o seu marido durante 2 minutos sem largar ele. Você vai agarrar e vai contar no relógio 2 minutos. Só depois que você solta. Tá bom? Aí eu vou dizer outras coisas, você vai comer prestando atenção na comida, tentar comer a comida separada, arroz, feijão, o sabor do arroz e do feijão, da carne, do torresminho, enfim, o que você estiver comendo, a couvezinha, né? Então você vai prestar atenção, você vai ouvir música clássica, né? Porque a música clássica te obriga a prestar atenção na melodia. Você vai ouvir uma declamação de poesia, ou vai ouvir uma música. Eu estava ouvindo a música que a minha neta cantou com o pai, que viralizou no Facebook, no YouTube, né? E aí eu resolvi ouvir com calma e eu vi como é linda a letra da música. Quer dizer, eu só consegui prestar atenção na letra depois de ouvir umas 20 vezes. Porque nas primeiras 20 vezes eu estava eufórico por ver minha neta, Paula Vitória, desempenhando tão bem o papel de cantora, e que ela herdou da família, porque o pai, os tios são cantores, tem um grupo musical. Mas não, eu falei, eu quero ouvir a música, vou prestar atenção na letra. Isso é viver o presente. Então a ansiedade, você sai do presente. Então você fica destemporada. Estou inventando essa palavra aqui. Você perde o processo cronológico. Então nós estamos, hoje é dia 3 de julho de 2018, mas você vive como se fosse 2 de agosto de 2019, 2020, né? Então, o meu filho, por exemplo, meu filho e minha nora estão grávidos. O neném nasce em fevereiro. Então, se eu começar a pensar nisso, eu vou começar a viver fevereiro, março, e não vou viver julho, que é onde nós estamos. Isso é sair do tempo. Quando você sai do tempo e vai para o futuro, você corre o risco de voltar para o passado. Você fica sem tempo. E aí o seu psiquismo desregula. Então,
quem tem ansiedade tem grande possibilidade, aliás, toda pessoa que tem ansiedade tem também a depressão. Porque a depressão é se fixar no passado. Então você fica zigue-zagueando entre o passado e o futuro. É um transtorno de humor. Isso acaba refletindo no corpo. E aí vem a medicação, que o médico vai prescrever. Mas vai lembrar que a medicação ela vai atuar no efeito e não na causa. O efeito é o corpo. Então você perde o sono, você come muito e engorda, você para de comer, você perde a libido, porque você fica muito ansioso e aí não consegue ter libido para transar com o marido, para transar com a esposa. Desculpa, você fica totalmente sem tempo, entendeu? Você já Isso é ansiedade. Aqui uma pergunta que chegou pelo Zap agora. Vamos chamá-la de Maria, né? A Maria está perguntando: Josi, gostaria de saber se é verdade que a ansiedade engorda, porque sou ansiosa demais. Se eu compro uma coisa, enquanto essa coisa não chega, eu fico doidinha. Só tenho paz quando aquele objeto que eu comprei chegar. Enquanto isso come. Sim. Enquanto isso come. No momento que chegava aqui a pergunta, então só para dar a resposta. Legal, legal. Como é que é o nome da... A Maria, né? Maria, o nome que vamos dar para ela. Viu, pessoal? A gente dá um nome fictício e a pessoa que manda o zap já fica sabendo que é ela. Temos uma outra aqui que é a Alice, que vamos responder daqui a pouco. Mas por que você tem fome? Provavelmente, Maria, você desenvolveu o transtorno de ansiedade na infância, na primeira infância, na amamentação. Você passou por algum trauma no período da amamentação, ou seja, do 0 aos 2 anos, ou talvez, enfim, um pouco depois, e talvez a separação do pai e da mãe, talvez a morte de uma avó, alguma coisa aconteceu ali, você não vai se lembrar, porque você tinha menos de 2 anos. Tem gente que lembra. Eu tenho um paciente que lembra do aniversário dele de 1 ano. É raro. Mas você não vai se lembrar. No entanto, aconteceu nessa fase. E aí, para você se refugiar da dor, do trauma, você buscava o peito da sua mãe. Então você amamentava. Então o que você tem é fome de afeto. Provavelmente está ligado à sua mãe. É porque é fome de afeto. É fome de peito. E o pai não dá peito. Quem dá peito é a mãe. Então, não sei se pode ter sido um desmame antes do tempo. Sua mãe pode ter tido depressão pós-parto. Houve algum afastamento da sua mãe nesse período que você ficou com fome de afeto. Então, não é só ansiedade. Toda vez que você tiver depressão, qualquer tipo de transtorno, você vai querer comer mais. Então, o que é a ansiedade? Você quer fugir do tempo, alguma coisa que te incomoda. Você compra, digamos, um smartphone, às vezes é coisa simples, gente. Você compra um smartphone pela internet, leva 15 dias para chegar. E você fica ali, tentando viver o smartphone na sua mão, mas só que ele ainda está lá de onde a loja despachou. Nesse meio tempo, esse transtorno te remete à infância. No meu Facebook tem uma live que eu fiz ontem à noite sobre a regressão à infância. Você volta à infância e voltando à infância você vai ter fome. E aí ter fome é mamar na mãe. Se a gente perceber, a mídia explora muito isso. Por exemplo, Josi, vocês já pensaram qual é o diâmetro do filtro de um cigarro? Ou o diâmetro do cachimbo? É o mesmo diâmetro do bico do seio da mãe. Então o fumante é alguém que não foi desmamado. Toda vez que ele pega um cigarro, ele está mamando na mãe. Por isso que o cigarro acalma. Porque dá a sensação que você está... Quando a criança está agitada, a mãe bota o peito, a criança acalma. Por isso a dificuldade também de... Por isso parar de fumar. Porque se você para de fumar, Josi, na primeira crise de ansiedade que você tiver, você vai fumar de novo, porque é o seu peito. Ou você mama, ou você come. Então você vê. E aí o fumante normalmente é uma pessoa ansiosa. E aí para ele parar de fumar, ele tem também que tratar do transtorno da ansiedade. Mas não sei se ficou claro para vocês. A ansiedade, ela é um transtorno que é psíquico e que tem efeito no corpo. Então, além da medicação, que
que só o médico pode prescrever, você não pode tomar por conta própria, você não pode tomar porque a vizinha tomou, só o médico pode prescrever, mas a medicação ela é provisória, ela atua no corpo, ela atua no efeito colateral. É necessário que além da medicação você faça um tratamento psicanalítico, para você atuar lá na infância, onde ocorreu o processo. Então a Maria come porque ela tem fome de afeto. Existem pessoas que é o contrário. A pessoa para de comer, ela briga com a mãe e ela para de comer. Isso na infância. Toda vez que ela tem crise, eu tenho uma paciente que é assim. Ela é advogada. Toda vez que ela tem uma causa muito complicada para lidar, ela para de comer e ela começa a secar. Então ela fica doidinha, ela fica preocupada. Então aí as amigas dizem, que maravilha, eu queria ser igual a você, que aí eu não, né, mas não parece bom para quem está de fora. Então, ou você come ou você tem fome. Quando você tem fome, que você tem carência da mãe. Quando você não come é porque você brigou com a mãe. Esse desmame, Luiz, tá ligado à mãe, entendeu? Você tá aí, citou o desmame, né, porque de algum trauma lá atrás, né, até os 2 anos de idade. Um outro caso, uma moça se casa, ela vai para outra cidade, né, para outra cultura, e ela é magrinha e tal, casou e bum, aquela fome. Isso também é um desmame, né? A distância com a família. Isso, a fome da família. A família, para ela, naquelas famílias em que a mãe tem um perfil forte, né, porque normalmente quem tem perfil forte é o pai, quem aparece normalmente é o pai, nas famílias patriarcais. Só que com a modernidade, a mulher tá trabalhando fora. Veja, você está aqui, você é uma locutora, conduz o programa. Então hoje as mulheres dirigem empresas, estão nos bancos, enfim, mulher mecânica, mulher resolve. E aí essa mulher, ela passa a ser vista pela filha como uma referência, como o esteio, como a coluna mestra dessa filha. Quando a filha se casa, ela então sente falta dessa mãe. E a mãe está simbolizada no peito. Então ela sente fome da mãe. Principalmente quando ela vai para longe, né? Vai para longe, ela vai comer. Então aí tem que estabelecer aí uma ressignificação dessa mãe, tentar estabelecer contatos diários da mãe com a filha, para minimizar essa fome que ela tem. E aí depois que a pessoa vicia em comer, toda vez que ela tem fome de afeto, aí é mais complicado ainda, porque o cérebro fica viciado. Então é interessante a pessoa se perceber, é interessante a gente se conhecer, é interessante a gente se avaliar. Se aumentou de peso, por que você aumentou? O que é que aconteceu? Para você trabalhar o transtorno no início dele. Porque depois que você come, durante anos você é gorda, é obesa, em função da fome de afeto, aí para desconstruir isso, você vai ter que fazer uma desconstrução física do cérebro, um neurologista, um psiquiatra, e a desconstrução psíquica do processo, que é o psicanalista. Então, acaba tendo que fazer as duas coisas. E as pessoas têm dificuldade em aceitar um tratamento medicamentoso para emagrecer, o que é um problema, porque pior do que o tratamento medicamentoso, Josi, é a cirurgia. Muita gente recorre à cirurgia bariátrica como se fosse um mal menor. O mal menor é a medicação. Ah, Luiz, mas a medicação traz efeitos colaterais, diminui o desejo sexual, a pessoa fica meio desanimada, ou fica animada demais. Tem efeito colateral, porque a mesma medicação para emagrecer é a medicação psiquiátrica, porque é do sistema nervoso central. Mas eu, como profissional da saúde, eu digo que é melhor você se medicar do que fazer uma cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é apenas para aqueles obesos que estão numa situação mórbida. Eles vão morrer por obesidade. Aí o médico encaminha. Mas fora isso, você está num processo que você engordou. E o melhor mesmo, sabe o que é? É ir para academia. Ir para academia, caminhar. Alfredo Chaves tem um espaço para caminhar que é lindo. Eu sei disso porque desde 1990, não, desde 2000,
Eu cheguei aqui em 1989, 1995 por aí, porque fazendo as contas fica parecendo que eu sou velho. 1995 por aí, eu dava aula num cursinho em Alfredo Chaves e eu ficava encantado que antes de Cachoeira Alta, a entrada de Cachoeira Alta, eu vi o pessoal caminhando na beira do asfalto. Então é um espaço legal para caminhar. Ali você vai queimar a gordura, você vai desenvolver a dopamina, que vai trazer bem-estar, que vai combater a depressão, né? Vai combater a ansiedade. São as atividades físicas. Mas se a atividade física não é suficiente, aí é interessante recorrer à medicação para emagrecimento, de novo, sob orientação médica, nunca por conta própria. Remédio é um negócio muito sério, tá certo? Então seria essa questão aí, a fome da mãe. A moça casou, está sentindo falta da mãe, e aí ela vai matar a fome da mãe comendo mais. E mais, comendo alimentos com alto valor calórico. Não é qualquer alimento. Ninguém tem fome de comer alface com tomate. A fome da gente é chocolate, é picanha, é torresmo, é feijoada, com alta caloria, porque o cérebro ele entende que a gente está passando fome. Então a gente volta à mente primitiva da escassez. Então você come para você se saciar e come para guardar uma reserva. Como o camelo que guarda a reserva de água, a gente guarda a reserva de gordura. E a região ideal para guardar essa reserva é na região abdominal. Então não é por acaso que a barriga cresce em primeiro lugar, depois que começam a crescer as outras partes do corpo. Essa parte da barriga foi desenvolvida na era primitiva para armazenar gordura, porque a gente passava às vezes 3, 4 dias sem comer, e para que a gente não morresse de fome, a gente tinha uma gordurinha ali guardada. Só que hoje não tem necessidade de guardar essa gordurinha. Aloísio, eu conversando com uma amiga essa semana, justamente sobre o programa, ela me disse que acha que é ansiosa. Aí relatou. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu combine com ela. Tá friozinho, vamos na cidade, vamos tomar um caldinho amanhã à tarde. A gente combina de sair. Vamos sim. Vamos supor, a gente marca aí para as 19 horas eu passar na casa dela para buscá-la. Vamos supor, amanhã, né? Vamos supor, marcamos ontem, que hoje às 19 horas nós vamos, né? Nos encontrar para ir tomar esse caldo, né? Bater um papo. Ela disse que ela levanta pela manhã, tomou o café da manhã, primeira coisa que ela faz, retorna ao quarto e já arruma a roupa que ela vai sair comigo às 19 horas. Porque não vai dar tempo dela arrumar a roupa. Ela arruma a roupa, pega a roupa que ela vai sair, vai na cama, já deixa lá preparadinha pela manhã. Depois que ela arrumou a roupa, ela já vai pro banho. Foi pro banho, ela vai lá, escolhe já as peças íntimas que ela vai usar, já se veste. Porque ela não vai ter trabalho, não vai perder tempo para colocar, né, a calcinha, o sutiã, que ela vai sair à noite às 19 horas, senão não vai dar tempo. Passa o dia, ou seja, às 17 horas ela já está arrumada, porque pode não dar tempo das 19 ela estar pronta quando eu chegar. Isso pode ser ansiedade? Nossa, só né? Só imagina. Você imagina, agora você imagina que ela perdeu o dia inteiro para viver aquele momento do encontro com você. Agora, Josi, imagina se você adoece e não pode ir nesse encontro. Ou seja, ela não viveu nada aquele dia. Ela viveu uma fantasia, e mais do que isso, ela viveu o dia inteiro a fantasia do encontro. Quando chega na hora do encontro, ela já fantasia uma coisa na frente. Ela não vive o encontro também. Quando der 19 horas, veja todo esse ritual, o que você imagina, né? A pessoa vai dizer, quando der 19 horas, ela vai dizer, uau, agora sim, não. Quando der 19 horas, ela fala, amanhã cedo eu tenho que ir ao hospital. Aí ela começa o ritual do hospital de manhã. E aí, no diálogo com você, ela não presta atenção no que você está falando, ela não absorve. Então, ela não vive, ela projeta a vida. O processo dela é toda uma projeção, ela não vive. Se você perguntar para ela o que você almoçou, ela não sabe, porque ela estava pensando na saída às 19 horas e o almoço é às 11. Então ela não vai lembrar que ela almoçou. Se você perguntar qual foi
o programa de televisão que ela viu às 2 da tarde, ou qual o programa de rádio que ela escutou, da Rádio Cultura, que ela escutou às 2 da tarde, às 3 da tarde. Ela não sabe, porque ela está focada nas 19. Talvez ela não lembre nem de ligar o rádio. Nem de ligar o rádio. E aí quando chegar no dia seguinte, você perguntar como é que foi o encontro às 19, ela também não vai lembrar. Porque às 19 ela se desligou do encontro e partiu para frente. Então a pessoa nunca vive o presente. É como se fosse uma história da pessoa que vai conduzindo um cavalo, e para ele não bater no cavalo, é um cavalo que gosta muito de cenoura, que é raro, né? Então para ele não bater no cavalo, o que ele faz? Ele pega uma vara de anzol, pendura uma cenoura na vara de anzol e coloca na frente do cavalo. E o cavalo, na ânsia de comer a cenoura, ele corre. Cavalo. Só que o cavalo, quanto mais ele corre, tadinho, a cenoura continua sempre na frente dele. Porque a cenoura está presa na vara de anzol do cocheiro. Então, essa sua amiga, ela está correndo sempre para comer a cenoura, só que ela nunca alcança a cenoura, porque a cenoura está sempre na frente. Assim vive o ansioso. Né? A Alice, não é isso? A Alice pediu que. A Alice nos mandou um áudio. Né? Ela diz lá, você quer fazer o que ela. Não, pode. Que ela diz no áudio? Então, ela diz que ela tem dificuldade para dormir. Né? A Alice tem dificuldade para dormir. Ela fica inquieta, ela engordou. Então, a mesma história que nós já falamos anteriormente da pessoa comer muito. Então, essa parte de comer muito, Alice, eu já respondi quando eu falei da Maria. Então, a Alice perde, ela não dorme direito, ela tem agitação no peito. E mais, a Alice chora com muita facilidade. Ela se entristece e se aborrece com muita facilidade e se emociona chorando. Primeiro, por que a Alice não dorme direito? O ansioso não dorme direito. Porque o cérebro do ansioso, ele não para. Ele não para. Então ele não consegue relaxar para dormir. Então você deita na cama, põe a cabeça no travesseiro, você fecha os olhos. Primeiro que o ansioso, a coisa mais rara é ele deitar e fechar os olhos. Então é uma coisa que o ansioso pode treinar. O ansioso, a ansiosa, pode começar a treinar de vez em quando, fechar os olhos e ficar com ele fechado durante 3, 4 minutos, com a música tocando, enfim, só fechar os olhos, para adquirir o hábito de fechar os olhos. Aí fecha os olhos, e aí na hora que teria que surgir a paz, são os olhos fechados, aí o cérebro atiça. E aí ela fala assim: amanhã eu tenho que pagar a conta de luz, senão vai vencer. Se ela não pagar a conta de luz no dia seguinte, ela vai pagar uma multa de R$2, de R$1,50, mas ela não quer pagar a multa. E ela fala: e se eu esquecer de pagar? E tal. E ela fica ali. Daqui a pouquinho, passa a conta de luz e ela diz assim: será que eu fechei a torneira da pia? Eu acho que eu fechei, não fechei. Será que eu fechei? Não fechei. Fechei, não fechei. Aí enquanto ela não levanta e vai lá conferir, ela não vai conseguir dormir. Ela vai lá, a torneira está fechada. Aí ela deita. E a porta? Será que eu tranquei a porta? E assim o cérebro vai inventando história para ela não dormir. Então, eu tenho um áudio, eu posso mandar para quem quiser, se solicitar. Vou mandar para a Josi encaminha. Sim. Um áudio de relaxamento que dura 17 minutos. Você baixa no próprio smartphone ou no pendrive e você escuta aquele áudio, e aquele áudio vai te ajudando a relaxar para dormir. Porque uma das dificuldades do ansioso é dormir. Então por isso que a Alice não consegue ou tem dificuldade para dormir. E não dormindo, no dia seguinte a gente fica um caco, porque o corpo tem necessidade de repouso. Né? A alma humana não descansa, mas o corpo precisa. Se você não dorme, então o seu corpo depois, no outro dia, você fica bagaço. Essas dúvidas, Aloysio, né, como você citou aí, será que eu fechei a torneira da pia? Será que eu fechei a porta? Isso talvez não é assim, devido à ansiedade, ela preocupada lá na frente, né, ela tem atitudes que
não registra na memória, é isso? Exatamente. Quando ela vai fechar a porta, como ela está pensando lá na frente, ela não lembra que fechou. O cérebro dela não guardou aquela informação para ela. Então, assim que ela deita, que ela relaxa, ela começa a lembrar, será que eu fiz isso? É porque pela primeira vez ela consegue voltar para o tempo. E ao voltar para o tempo, como ela está descontrolada no tempo, ela volta para o passado. Será que eu fechei a torneira? Será que eu apaguei a luz do banheiro antes de sair? Será que eu tranquei dei as 2 voltas na chave? Que se eu der uma volta só, é mais fácil arrombar. E ela começa a dialogar. E se vier um ladrão e ele quiser arrombar? E aí, como eu vou estar aqui, ele vai querer entrar no quarto, vai querer roubar não sei o quê. Ela começa a criar, a dialogar com... Não é só assim, eu fechei ou não fechei. Esse fechar ou não fechar abre janelas, que ela vai raciocinando. Vai criando uma história. Vai criando a história ali. É uma coisa louca mesmo. E aí, vamos supor, eu deixei a torneira aberta. Será que eu deixei? Se eu deixar a torneira aberta, quantos litros de água vai gastar até amanhã? A conta de água vai subir. Tem tanta gente no Nordeste, tem tanta gente com falta de água, e eu desperdiçando a água. E ela criou a tese em cima daquilo. E a torneira nem está aberta, ela vai lá, a torneira está fechadinha. E aí ela tem que averiguar. E quando ela averigua, bom, graças a Deus a torneira está fechada. Aí ela fecha o olho, aí fala, papai não está bem de saúde. Oh meu Deus, papai já está velho, papai está idoso, ele não toma remédio direito. Será que ele tomou a medicação que tinha que tomar? E aí começa. E aí ela fala, então eu vou ver isso, mas se eu telefonar para papai agora, eu vou acordar papai. E aí papai não vai conseguir dormir depois. Aí o pai dorme, mas ela não dorme. Então tem até uma piada horrível que eu vou contar, né? Não é pornográfica não, viu gente? É uma piada sem graça, mas eu vou contar. Que diz o seguinte, é um mau exemplo aliás, né? Diz o seguinte, o homem ansioso deitou do lado da esposa, deram boa noite um para o outro, e ele começa, rola para cá, rola para lá, rola para cá, rola para lá. Aí a mulher falou, meu bem, pelo amor de Deus, relaxe, dorme. Se você não dormir, nem você nem eu. Aí o que está te incomodando? Aí ele disse, é que eu estou preocupado que amanhã vence o empréstimo que eu fiz para um agiota e eu não tenho como pagar essa prestação. E eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu não tenho dinheiro. E vence amanhã. Aí ela falou, então espera só um pouquinho. Pegou o celular do marido. Ligou. Alô? Aí o do outro lado, alô, boa noite. Quem está falando? É a esposa de fulano de tal. Ah, senhor, eu estou te avisando que ele não vai te pagar a prestação amanhã, que nós não temos dinheiro, tá bom? Desligou o telefone e falou, agora ele vai ficar sem dormir. Você pode dormir. Aloysio, nós falamos aí sobre, né, o comer devido à ansiedade e o engordar. Sim. Mas também existe casos que a pessoa come e não engorda. Pelo contrário, ela perde peso. Sim. Isso também é um transtorno. Porque lembra que eu falei? É o outro lado da moeda. Uhum. De um lado você tem fome. De outro lado você está brigado com o peito. Você está com raiva da sua mãe. E aí a maneira que você tem de manifestar essa raiva é não comendo. Ou comendo coisas que o seu metabolismo não vai conseguir processar para te dar o peso devido. Então você entra numa dieta sem querer entrar na dieta. Você procura alimentos não calóricos. Até a pessoa fala, o olho do gordo, né, que o gordo tem um olhar diferente. O gordo passa na frente de uma lanchonete, ele olha pudim, leite condensado, ele não olha, né? Então ele olha só coisa que engorda. Essa pessoa olha, passa a lanchonete, ela olha alface, tomate, nada que possa lhe dar peso. Então é um prazer diferente. Né? Então ela está brigada realmente com a mãe, e aí ela está brigada com a comida, com o afeto. Então ela rejeita o afeto. E ela não rejeita só a comida não, ela rejeita o afeto também. É uma pessoa que tem dificuldade de receber carinho, tem toda uma consequência quando a pessoa tem essa característica.
E aí a Alice, ela diz que ao mesmo tempo que ela tem ansiedade, que ela fica inquieta, que ela não sossega o fácil enquanto aquilo que ela deseja chega às mãos dela, ela também tem tristeza. E aí que tá, a ansiedade, ela tem uma irmã gêmea chamada depressão. Normalmente onde está uma, está a outra. Porque a depressão é a pessoa que saiu do tempo, é a pessoa que vive o passado. Como ela não vive o presente, para ela migrar do passado para o futuro é um pulinho. A pessoa que tem ansiedade é uma pessoa que não vive o presente, vive o futuro. Para ela migrar para o passado é um pulinho. Então aí a Alice diz que ela chora com facilidade, se aborrece. Aí já é o sintoma da depressão. Então ela tem transtorno de ansiedade e de depressão ao mesmo tempo. Não é bipolar, nós vamos falar do bipolar semana que vem. Semana que vem vamos falar do transtorno bipolar. Esse ainda não é um caso. É porque a pessoa... Então, por exemplo, quando você vai no psiquiatra, ele vai prescrever um ansiolítico para você que tem ansiedade. Como o ansiolítico, ele leva em torno de 10 a 15 dias para fazer efeito. Se ele prescrever um ansiolítico com dose alta, o ansioso vai passar a ter depressão. Melhora a ansiedade, mas aumenta, ele passa a ter sintomas de depressão. Aí o que o psiquiatra faz? Ele diminui a dose do ansiolítico e prescreve um antidepressivo. Se o antidepressivo for forte, vai acabar com a depressão, mas vai aumentar a ansiedade. E aí um bom psiquiatra leva em torno de 6 meses para ele conseguir regular a medicação da pessoa com depressão ou a ansiedade. E é por isso que não dá para você só se medicar, você precisa fazer o processo do tratamento psicanalítico. Entendeu? É isso que eu ia te perguntar, o ansioso, né? A gente costuma conversar, a pessoa fala assim, eu sou ansioso. Eu sou ansioso ou eu estou ansioso. Tem tratamento? Então, o sou ansioso, estou ansioso. Primeiro que a ansiedade ela não é de todo o mal, assim como a depressão não é de todo o mal. A gente precisa da ansiedade, Josi, para a gente criar projetos. Imagina, por exemplo, essa rádio é uma rádio comunitária. Em algum momento, as pessoas envolvidas na rádio sonharam com a rádio. Isso foi ansiedade. E aí começaram a planejar aparelhagem, autorização governamental, a organização da associação, estatuto. E isso é planejamento, então isso é natural. Então você tem que fazer uma apresentação na igreja no domingo, por exemplo. Antes de chegar domingo, você tem que pensar na coreografia, no vestuário que você vai ter, na maquiagem que você vai usar. Então isso é ansiedade. Mas é uma ansiedade normal, boa, ansiedade natural. O transtorno... É uma ansiedade que te dá prazer. Que te dá prazer. Então é uma ansiedade normal. Normal. Mas normalmente a ansiedade dá prazer. A gente só vai para o futuro que a gente tem prazer lá. Esse é o problema. Mas essa ansiedade passa a ser um transtorno quando ela começa a te tirar do presente. Uma coisa é você falar, bom, eu vou fazer o programa da rádio, vou fazer o almoço, vou cuidar do meu filho assim, e de 2 às 4 da tarde eu vou preparar a roupa para apresentação na igreja. Então você definiu claramente. De 2 às 4 você vai pensar na igreja. Agora, isso é uma ansiedade normal. Agora, quando você começa agora na rádio já pensar na igreja, aí já vira transtorno. Você perde o controle sobre o processo. Então, o transtorno da ansiedade é quando você perde o controle. Então, a pessoa que diz que é ansiosa é a pessoa que tem o transtorno. A pessoa que diz que está ansiosa é a pessoa que está vivendo um processo natural. Como a história do smartphone. A história do celular. Você compra um celular pela internet, um livro pela internet, leva 10 dias para chegar na sua casa. Então é natural que você fique pensando, como é que vai ser o celular? Mas assim, isso uma hora ou outra, mas não sempre. As redes sociais. Então você tem que abrir, quem tem Facebook, Instagram, WhatsApp, vai abrir para olhar. Você pode estabelecer, por exemplo, tal hora do dia eu vou olhar o meu Instagram, o meu Facebook, os meus e-mails, o meu WhatsApp.
E aí essa hora você usa para isso. Mas a grande maioria das pessoas fica o dia inteiro olhando o Facebook. Ela já viu as postagens, ela olha de novo. E aquela coisa não se renova, inclusive, é repetitivo. Eu digo, ó, eu tenho 12 mil contatos no Facebook. É repetitivo para mim. Imagina quem tem menos contato. Então é repetitivo. Porque foi programado para você olhar um horário do dia, não o dia inteiro. O WhatsApp, a pessoa fala, pô, você não viu a mensagem no WhatsApp? Eu digo, amigo, se você quer falar comigo com urgência, me telefona. Lá no WhatsApp eu tenho horário para olhar. E eu também sou um psicanalista, eu trabalho, né? Tem que botar o leite das crianças em casa. Né? Então aquele horário de trabalho eu não vou poder te atender. Então, mas ó, eu sempre retorno. Agora, por exemplo, durante o programa, já o meu telefone, que está no silencioso, ele já transmitiu 4 ligações, uma delas do meu filho. A hora que eu terminar o programa, eu vou retornar e vou perguntar, o que foi, meu filho? Pronto. Eu não vou atendê-lo durante o programa, porque esse é um outro problema. As pessoas atendem um aparelho celular aonde elas estão. Elas não respeitam o espaço. A pessoa atende celular na igreja, atende celular no fórum. Ela está conversando com você, o telefone toca, ela tira do bolso e atende na sua frente. Eu sei que é difícil entender isso. E eu já meditei sobre isso. Eu pensei assim, peraí. O que eu faço? Eu atendo ou eu converso com a pessoa? E eu ficava naquela dúvida. E a própria pessoa que estava na minha frente dizia para mim, pode atender. Porque eu estava em dúvida. Eu digo, eu preciso resolver essa vida, porque até um tempo atrás não existia o celular. Agora que inventaram essa praga, eu preciso aprender a lidar com isso. Aí eu pensei e falei, peraí, se eu estou conversando com a Josi, né? Se eu estou conversando com a Viviane, se eu estou conversando com o Sérgio, eles chegaram primeiro. A pessoa com quem eu estou conversando pessoalmente chegou primeiro na fila. Então ela tem prioridade. O telefone tocou, não importa, pode ser minha esposa. Esse telefone pode ser minha mãe. Chegou depois. Então primeiro eu vou encerrar o que eu estou conversando e depois eu retorno. Tem bina. Porque na época do telefone comum, não tinha bina. Então a pessoa telefonava, você não atender, você perdia. Mas hoje tem bina. Mas o que faz o ansioso? Ele atende o celular, conversa com você, olha o WhatsApp, tudo ao mesmo tempo. Então assim, tal hora eu vou olhar o WhatsApp, tal hora eu vou olhar o Facebook, tal hora eu vou, para a gente poder viver a vida. Muitas esposas se queixam dos maridos que ficam olhando o WhatsApp, né? Ou o marido que se queixa da esposa. Ou às vezes ele não se queixa com os dois olhando. Mas o importante é saber que é um instrumento da modernidade. A gente precisa ter um tempo para ele, já que eu, por exemplo, trabalho muito com o Facebook, mas eu preciso estabelecer qual é o horário que eu vou fazer isso, para eu não perder contato com o meu filho, com a minha esposa, com os amigos, para eu não deixar de comer. Eu vejo meus filhos às vezes, colocam o prato de comida, o fone de ouvido e assistindo uma série, um seriado pelo smartphone enquanto come. Eu digo, peraí, uma coisa ou outra, não pode separar. Não pode juntar as coisas, não é junto e misturado, né? Aliás, essa coisa de junto e misturado é complicada, uma frase horrível, porque nem a comida misturada é boa. Os budistas dizem o seguinte, quando você for comer, coma. Quando você for beber, beba. Quando você for dormir, durma. Aí eu falei, gente, mas que coisa mais imbecil, quem vai dormir, dorme, quem vai beber, bebe, quem vai comer, come. Não, não é não. É porque a gente come pensando na duplicata. A gente não está comendo. A gente bebe pensando no amigo que você não está bebendo. Então, uma coisa de cada vez. Isso é viver o presente. Isso é combater o transtorno da ansiedade. Agora deixa eu pôr outra situação, Aloísa. Eu moro aqui em Alfredo Chaves. Aí vamos supor que meu filho chega e fala assim, mamãe, você está precisando fazer um check-up aí da sua saúde, vou marcar um médico para você. Mas essa especialidade que ele vai marcar para mim só tem lá em Vitória. Nossa. Aí eu falo, meu filho, não vou não. Nossa, mas Vitória é muito longe, que viagem cansativa. Legal. E vai que eu tô na estrada, eu passo mal. Meu Deus, pegar um carro, botar na estrada para Vitória, vai que alguém bate no nosso carro. Ah, não, desmarca a consulta, não vou não. É ansiedade? É ansiedade. Você tá vivendo a viagem antes dela acontecer.
Eu quero aqui mandar um alô para Marli Falcão, lá de Colatina. Um abraço, tá me dando um olá Marli. aqui. A Marli, esposa do meu amigo Virgílio, que é dentista, o maior especialista em recuperação de face. Quando alguém sofre acidente, o Virgílio é um escultor. Ele faz a face do acidentado voltar ao normal e ter o mesmo rosto que ele tinha antes. Virgílio é fantástico. E um abraço para você, Marli. Abraço para o meu amigo Virgílio. Então, você já está viajando. Fala assim, olha, o especialista, Josi, é em Vitória. Aí você pensa, Vitória. Aí você começa, BR-101. E vai acabar a gasolina, eu tenho gasolina. E se o carro der problema no motor? Então você está viajando já. Só que a sua consulta é daqui a um mês. Sim. Isso é o cúmulo da ansiedade. Mas a ansiedade não pode trazer para mim um shopping? Hein? Um restaurante que tenha na BR-101? Pois é, mas não pai. Não, a ansiedade ela só traz a desgraça. Ela só traz o mal. Aliás, nossa, está aqui a doutora Márcia Lemos, psicanalista lá de Belo Jardim, Pernambuco. Está dizendo, bom dia, excelente dia para todos nós. Um abraço. Você viu, Márcia? A Josi está mandando aqui também um abraço. Então veja bem, Josi, esse é o problema da ansiedade. Você não pensa nas coisas boas. Você pensa nas coisas ruins, nos problemas. Você não fala, que bom, vou para Vitória, vou passar no shopping, aproveitar e passear no shopping. Você não pensa isso, você pensa no que vai acontecer de ruim. Aliás, Josi, o Evangelho de Jesus, ele é repleto de propostas psicoterapêuticas. Em Mateus 14, ou João, pode ser João 14, né? João 10, 14, 25, eu acho. Falta conferir, não posso afirmar com certeza. Mas vocês vão conhecer o que eu vou dizer agora. Jesus diz o seguinte: observai os pássaros. Eles não plantam. E o Pai Celestial não deixa eles morrer de fome. Observai os lírios do campo. Eles não tecem. No entanto, nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como lírio. O lírio que nasce no paú, que nasce no lodo. Se vosso Pai Celestial não deixa morrer de fome os pássaros, não deixa desnudo os lírios, que são seres inferiores, como deixará perecer vós, que são seres superiores, vós, que são homens de pouca fé? Então, quando Jesus fala isso, ele chama a gente de garrafa térmica, ou chaleira, ou bule. Ele fala seres de pouca fé, né? Então, vós que sois seres de pouca fé. Desculpa a brincadeira, Jesus não chama de chaleira coisa nenhuma. Estou aqui fazendo uma piada. Seres de pouca fé. E aí ele continua nessa passagem. Diz assim: não vos preocupeis com o dia do amanhã, pois a cada dia basta o seu mal. Então Jesus deixa claro nessa passagem evangélica que a gente só se preocupa com o mal, a gente não se ocupa com o bem. E aí é preocupar. Pré quer dizer antes. Ocupar quer dizer ocupar. Como é que você consegue se ocupar antes? Isso é uma loucura que o ser humano inventou. Como é que eu posso fazer um programa de 8h15 às 6, se ele é 8h15? Se às 6 eu estou levantando. Então é loucura isso. Então, não vos preocupeis com o dia do amanhã, pois a cada dia basta o seu mal. E aí continua a lição: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua glória, e o resto virá por acréscimo. O resto. Tudo é o resto. Tudo que é amanhã é resto. O reino de Deus é hoje. Veja que interessante, buscai primeiro e o resto virá por acréscimo.
Então, você que é ansioso, que está me escutando hoje, você que é ansiosa, que está me acompanhando pelo Facebook, vive o hoje, que é o reino de Deus é hoje, e deixa para amanhã, que é o resto, que vai vir por acréscimo. Então, busca viver o hoje é ter fé. É ter fé. A minha prestação do carro vence dia 15. Será que até lá eu vou ter dinheiro? Está na mão de Deus. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer hoje, que é dia 3. Eu vou fazer um exame médico dia 20. Será que o exame vai dar positivo ou negativo? Não sei. Eu vou viver hoje, porque o hoje é que importa para mim. Isso, então, é uma proposta psicoterapêutica de Jesus. Eu posso depois até pesquisar em que parte da Bíblia está essa passagem. Está em Mateus e João, a gente pode olhar, mas quase todo mundo conhece. Se você jogar no Google, né, vai aparecer lá, mas vale a pena meditar. Então, o ansioso, ele pensa sempre no pior. Ele não pensa no melhor. Então, a torneira está fechada. Quantos litros de água vai gastar? Está aberta, quer dizer. A porta não tá trancada. E se o ladrão vier? Ele não pensa assim. E se o ladrão não vier? E se vier uma pessoa amiga, doente, e poder entrar sem precisar esperar eu atender? Não, ele não pensa isso. Ele pensa no pior para ele. Então, o cérebro, ele trabalha de forma negativa. O ansioso, ele é pessimista por princípio. Eu quero aqui mandar um abraço para a doutora Rafaela Paixão, lá de Petrópolis, que está assim: parabéns pela iniciativa do programa. Sucesso sempre, Aloysio. Obrigado, Rafaela. Abraço aí do pessoal, o pessoal da rádio também, mandando abraço aí para a doutora Rafaela Paixão. E quem queira dos nossos ouvintes, Aloysio, está aí junto com você também nas lives, né? Como faz para acompanhar? Tanto, né, as daqui da Rádio Cultura, não ouvir somente, né? Talvez perdi, hoje não consegui ouvir o programa de Aloysio na rádio, como eu faço. Hoje eu sei que tem lá nas suas lives, estão lá guardadinhas, né? Então, eu tenho 3 perfis, Josi, porque o limite do perfil é 5.000, né? Como eu tenho 12.000, eu tenho que ter 3. Qualquer uma delas você vai encontrar. Nesse momento, para você que quer acompanhar ao vivo, eu transmito pelo perfil Aloysio Silva Psicanalista, do Facebook. Mas estará no Aloysio Silva Psicanalista, Aloysio Silva Psicanalista SBP, Aloysio Silva Palestrante Psicanalista. Então sempre vai ter meu nome ali e você vai localizar, né, e vai conseguir acessar o programa, que fica lá. Facebook fica gravado para sempre. Ah, mas eu tenho uma coisa aqui, onde você encontra todas as minhas lives. Acho que é que eu tenho, né? Isso, que é o aplicativo. O aplicativo. Você entra no Google Play, né? Entra no Google Play, isso, esse aí, e digita psicanálise, vai aparecer uma foto com o Freud e eu, a foto grande do Freud e eu no fundo da foto, junto com o Freud. E aí, lá tem todas as minhas lives, tem mais de 300, tem sobre tudo, sobre pânico, depressão, ansiedade, crise familiar, luto, qualquer coisa tá lá. Às vezes até repete, né? Então, assim, tem tudo lá. Por exemplo, semana passada eu fiz uma sobre o papel do pai, né? O papel do pai, pai no sentido do homem, né? Depois eu fiz uma sobre, estava até na moda, eu fiz uma sobre o prazer de ver o outro sofrer, que foi aquela história dos brasileiros que sacanearam a mulher russa. Falaram palavrão e ela, tadinha, não sabia o que era o português, ficou brincando com eles, enquanto isso eles sacaneavam ela. Aí eu falei que isso se chama sadismo, o prazer de ver o outro sofrer. Então fiz uma live sobre isso, está lá também no aplicativo. Então no meu aplicativo Psicanálise, você vai achar todas as lives. Eu até peço a você que vote, porque tem que ser dado 0 a 5 a nota. A minha nota, por enquanto, está 5. Estou com nota máxima. Então continue votando lá. Se você achar que é menos, pode dar menos. Mas eu peço a você que vote para a gente poder aí acompanhar aí. E essa live é gratuita, não paga nada. Seu celular Android, você vai poder assistir a live de qualquer lugar, no conforto do seu lar, dentro do carro, quando estiver no trânsito, enfim, né?
à vontade. Equipe Cacá Story tá lá ligadinha no programa, Luísio. Mandando um abraço aí pra você. Tá certo. Bom, 9 horas 10 minutinhos. Nossa, já foi? Olha como. Caramba, Josi, rapidinho, hein? Você fala. Pois é. Boa. Então, Josi. O cafezinho da Central do Pão. Nossa, pois é. Só que já tomei agora cedo. Agora eu tenho que ir pra casa da Viviane pra tomar um café lá com ela. Já comprei o pão para dar um beijo na Paula Vitória, né? Então um abraço no meu genro Sérgio. Eu sou muito grato à família, porque a família da Dona Santinha acolheu a minha filha como filha. Então tem um ditado que diz assim: quem cuida do meu filho, minha boca adoça. É mais ou menos assim. E eu quero dizer o seguinte: as pessoas perguntam sobre o atendimento em Alfredo Chaves, Júlio. Sim. Eu recebi uma proposta muito interessante da Biofarma. Quero agradecer de público aqui o convite da Biofarma para atender aqui em Alfredo Chaves, o convite da esposa do Fernando, como é o nome dela? Regina. Da Regina. Mas o meu problema, Josi, é realmente o tempo. Eu sou escritor, eu sou psicanalista, tem paciente do mundo inteiro que eu atendo por WhatsApp. Então o meu problema é o tempo. Então eu não tenho condições nesse momento de abrir uma clínica aqui em Alfredo Chaves por falta de tempo. Mas a minha clínica é lá em Guarapari, na rua Carlos Gomes, bairro Olaria, número 22, e a clínica leva o meu nome, né? A clínica Aloysio Silva, mas temos lá uma equipe de 8 psicanalistas, entre eles a minha esposa, que também atende, né? E eu também atendo lá na equipe. Não então é lá, a gente ali? É ali, Guarapari é ali, é pertinho. Então, se você precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. No momento eu não tenho um dia disponível para vir para cá. Eu faço o programa e volto correndo para lá, dou um beijo na filha e volto correndo para lá para atender paciente. Então, caso você queira fazer contato, o contato da clínica é o WhatsApp da minha esposa. É 27 9 8831 6295 ou o telefone fixo 3261 7039. Então eu vou repetir, vou botar também aí no Facebook e vou repetir. É 27, né, o DDD 027 98831 6295 ou o fixo 027 3261 7039, tá bom? Anotadinho aqui também, Luísio. Caso alguém precise, é só entrar em contato com a gente aqui, né? E pegar o número aí, quem queira, né? Quero mandar um abraço pro Lázaro e agradecê-lo pela salada deliciosa, que ele me deu lá umas folhas. Salada deliciosa a semana passada. Lázaro é irmão do meu genro Sérgio, então é da família. Então quero agradecer aqui de público. Passe lá. Tá bom? Passa lá, já leva a saladinha de hoje. Pois é. Eu já levo leite, é uma maravilha, gente. O pessoal fala assim: Luísio, o que você ganha com o programa? Eu ganho leite para as crianças, salada, vocês viram, né? Eu já levo para Guarapari leite para a semana toda. Eu não tomo mais o leite de caixinha. Eu tomo leite da roça. Da vaquinha. Da vaquinha, com qualidade, exatamente. Aloysio, muito obrigado por mais esse programa. Semana que vem. Vamos trabalhar a bipolaridade. Você é bipolar? Você conhece alguém bipolar? Alguém que num momento está agressivo, no outro está triste? Alguém que está alegre, no outro momento está triste? Alguém que, por exemplo, tem uma história de um bipolar que ele saiu de casa e comprou 2 carros, 2 automóveis zero. Ele não tinha dinheiro, tinha crédito, 2 automóveis zero. Chegou no prédio, deu a chave de um pro porteiro. Deu o automóvel zero de presente pro porteiro. De tarde, a esposa teve que sair desesperada, recolher a chave que estava com o porteiro e devolver os 2 carros para a concessionária, pagando aí a multa de quebra de contrato. Isso é bipolaridade. A pessoa fica agressiva, depois ela fica dócil. A pessoa fica eufórica, depois ela fica depressiva, numa variação, às vezes, no mesmo dia. É como se ela fosse de um ponto ao outro no humor. Então, tem alguém aí que é bipolar? Você é bipolar? Vamos conversar sobre isso terça-feira que vem, dia 10? Dia 10, se eu não me engano. Às 8h15 da manhã. Aliás, o Jogo do Brasil é na terça ou na quarta? Ah, não, é domingo, né? Ah, eu sei. Sexta-feira. Ah, é sexta-feira. Se passar,
aí é terça ou quarta, mas de qualquer forma vai ser às 15 horas. Então não altera a nossa programação. Com certeza. Tá bom? O jogo do Brasil, se ele for para semifinal e para final, vai ser na terça e na quarta, ou na quarta, mais 3 horas da tarde. Tomara que então, vai. vamos combinar. Tomara que vai. Tá indo, hein? Quando eles vão com mais humildade, sem salto alto, funciona, tá vendo? Já passamos pelo México. E agora vamos encarar... meu filho até falou ontem, esqueci o nome da seleção, não importa, mas está indo bem aí, parabéns aos jogadores da seleção brasileira, né? Agora em equipe, não é só seleção neymareira, mas é seleção brasileira, tá muito legal, e aí a gente tá melhorando, vamos chegar lá se Deus quiser, tá bom? E aos ouvintes aí, tenham uma excelente semana, viva o presente, hein, gente? Nada de ansiedade não. Vamos comer com calma, vamos abraçar a pessoa amada, trocar olhar, prestar atenção no olho, prestar atenção na fisionomia do rosto, se a pessoa está triste ou não. Uma coisa que eu tenho feito é o seguinte, ao invés de perguntar assim, Josi, tudo bem? Quando eu lembro eu corrijo e falo, Josi, como é que você está? Porque quando eu digo isso, eu tenho que olhar para a Josi e eu tenho que escutar a resposta da Josi. O tudo bem já está automatizado. Eu falo, tá tudo bem, viro a cara e continuo andando. Então, preste atenção no ser humano, que é o nosso elemento de mais valioso. Tá bom? Então, uma boa semana. Mais uma vez aí a minha gratidão à Biofarma por esse espaço. E terça-feira que vem, bipolaridade. Vamos que vamos então. Um forte abraço, Luiz. Muito bom dia, viu? E até terça-feira.